Fala rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Hawk TV para mais um vídeo. E hoje para falar da rodada do dia 30/8, quarto dia do Eurobasket. Estou gravando às 5h21 do dia 3/9, eu estou bem atrasado. Estou com muito conteúdo para fazer ainda. Ainda tem os 2 jogos da seleção brasileira, a semifinal e a final. Já tá com tudo pronto, o roteiro, thumb. Só tá faltando gravar e ainda tem alguns jogos do Eurobasket também para fazer, dos outros dias que vieram depois desse vídeo aqui. Mas se quiser ficarem atentos e verem os conteúdos desse vídeo e dos vídeos anteriores e dos que estão por vir, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e sem mais, bora pro vídeo. Nesse quarto dia de Eurobasket, todas as 12 equipes, todas as 12 seleções dessa competição entraram em quadra. Eu vou por ordem de grupo, que eu também não lembro mais os horários, a ordem dos horários dos jogos, então eu vou começar com o grupo A, com Estônia e República Tcheca. As duas equipes vinham para esse jogo com ambas as equipes vindo de 2 derrotas. E quem acabou saindo com a primeira vitória foi a Estônia, que venceu por 89-75. A Estônia no primeiro quarto entrou com um ritmo muito forte, começou muito intensa, com o Henry Drell e o Sander Hayest vindo muito bem do banco para liderar. E nos minutos finais o Peterka e o Tomáš Kislink da República Tcheca descontaram. Só que aí a Estônia teve uma falta para 3 lances livres e acertou. E terminou o primeiro quarto vencendo por 4 pontos. Aí o segundo quarto a Estônia dominou. O Matias Tess contribuiu muito para a ampliação dessa vantagem. Liderou uma run de 9-0 dos Bálticos. E no finalzinho o Risma anotou 5 pontos cruciais que levou a Estônia a ir para o intervalo com 18 de vantagem. Aí no terceiro quarto a Estônia manteve o domínio ofensivo, confirmou o controle, com o Konotsuki, o armadorzinho Kulamai, e o Henry Drell continuou vindo bem do banco, e com isso a Estônia aumentou a vantagem para 27. E apesar da República Tcheca ensaiar um 8-0 no final, só reduziu a vantagem para 23. E nisso a República Tcheca só administrou no último quarto. Mesmo com a República Tcheca melhor, melhorou a defesa e foi mais eficiente no ataque, só cortou a diferença para 14. No fim, a Estônia venceu por 89-75. Os destaques da partida foram Christian Kulamai, o armadorzinho da Estônia, que flertou com triple-double, com 16 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. O Henry Drell foi muito bem vindo do banco com 15 pontos. E a Estônia quase igualou o recorde de menos turnovers em um jogo da história da equipe. Só teve 4 turnovers no jogo inteiro. Então a Estônia venceu por 89-75. Fez jogo muito bom. Vamos para o segundo jogo desse grupo, que foi Sérvia e Letônia. Jogaço. A Sérvia venceu por 84-80 com um jogo absurdo do Jokic. Se o primeiro jogo dele não foi nada demais, o segundo contra Portugal ele foi dominante, nesse daqui foi mais ainda. Porzingis ficou no bolso dele, não conseguiu achar o Nikola Jokic. E o primeiro quarto começou com a Sérvia com mais intensidade ofensiva,
com o Jokic sendo uma presença dominante demais no garrafão. A Letônia tentou manter o ritmo, tentou se manter no jogo e apertou o placar. Tanto que a Sérvia foi para o segundo quarto vencendo por apenas 4. No segundo quarto, ambos os times tiveram uma boa regularidade ofensiva. A Letônia tentou reduzir a vantagem, mas a Sérvia ia lá e respondia, amparada no coletivo e no bom desempenho do Jokic. E nisso, os 4 que foi para o primeiro quarto foi para o intervalo com os mesmos 4. No terceiro quarto, a Sérvia ampliou a vantagem, com as bolas de 3 caindo a rodo, com Guduric, Avramovic e Dobric sendo muito eficientes no perímetro. Os 3 combinados mataram 6 bolas de 3. A defesa da Sérvia sufocou a Letônia tanto no perímetro quanto no garrafão. E assim a Sérvia foi para o último quarto ganhando por 11. No último quarto, a Sérvia parece que desligou, porque a Letônia começou a reagir, as bolas de 3 começaram a cair, a defesa conseguiu se ajustar. Com 1,45 para o fim, a Letônia mata uma bola de 3 com Bertans, que cortou a vantagem para 4. O Jokic, para tentar acalmar a situação, também matou uma bola de 3. Só que o Kurucs fez 5 pontos seguidos, inclusive com uma bola de 3 do corner que empurrou o ginásio para cima. Fez o ginásio ir abaixo. Só que aí o Jokic, com menos de 1 minuto, foi agressivo, cavou 2 faltas, foi para os lances livres e decidiu o jogo. No fim, a Sérvia venceu por 84-80. Os destaques individuais e os fatores decisivos pelo lado da Sérvia. O Jokic, espetacular, com 39 pontos, 10 rebotes, melhor atuação dele disparada nesse Eurobasket, com a atuação magistral mesmo após uma queda que provocou um sangramento no cotovelo no terceiro quarto. Ele voltou e foi muito decisivo. As bolas de 3, principalmente no terceiro quarto, que começaram a cair a rodo com Guduric, Avramovic, forçaram a defesa da Letônia a abrir espaço e com isso o Jokic teve toda a liberdade. A Letônia, o último quarto da Letônia foi muito bom, com as bolas de 3 voltando a cair, com a defesa sendo mais ajustada. Só que quando se tem Nikola Jokic nos minutos finais, é muito difícil de vencer, porque ele é muito inteligente. Gênios sempre encontram uma solução e não foi diferente nesse jogo. No fim, a Sérvia venceu por 84-80. Agora vamos para o amasso da Turquia sobre Portugal. Foi 95-54. A Turquia iniciou o jogo com tudo, com Alperen Şengün fazendo 12 dos primeiros 14 pontos do time. Portugal encontrou muita dificuldade no ataque. O único que teve ritmo no primeiro quarto foi o Nemesqueta. Nemesqueta com 8 pontos. E assim a Turquia foi para o segundo quarto vencendo por 9. No segundo quarto, a Turquia ampliou o domínio com os bancários. O Onur Alptin e o Furkan Korkmaz entraram muito bem no ritmo, contribuindo com pontos importantes. Portugal seguiu sem soluções claras no ataque e assim a Turquia só aumentou a vantagem. Foi para o último quarto com uma vantagem de 24 pontos. Terceiro quarto, o domínio seguiu absoluto da Turquia. O Yurtseven, pivô reserva da Turquia, fez 8 pontos nesse período. As bolas de 3 da Turquia continuaram caindo e a diferença chegou aos 36. Praticamente decidiu o jogo aí. No último quarto, o ritmo foi desacelerado, mas a Turquia manteve a vantagem com tranquilidade. No fim, amasso sem precedentes da Turquia, 95-54, sem massagem, fez o que tinha que fazer. Os destaques individuais pelo lado da Turquia. Şengün, 27 pontos, 7 rebotes, 5 assistências. Mais uma atuação muito sólida do Şengün. Tá flertando com o MVP dessa competição.
do jeito que tá jogando, e se a Turquia chegar longe, tem muita chance dele ser um MVP. O Yurtseven e o Furkan Korkmaz foram muito fundamentais, com 14 pontos cada um. Pelo lado de Portugal, dá para destacar o Nemiasqueta com 15 pontos, seguido pelo Travante Williams com 14. No fim é isso. Amasso da Turquia e terceira vitória na conta, ou quarta. Deixa eu ver, começou ganhando da Letônia, ganhou da Estônia, ganhou da República Tcheca. É a quarta vitória, Quarta vitória em 4 jogos para a Turquia. Vamos para o grupo B, onde começamos com a Alemanha enfrentando a Lituânia. E a atuação dominante do início ao fim da Alemanha, 107-88. No primeiro quarto, a Alemanha começou dominando desde o início. O Daniel Theiss fez o que quis com o Valanciunas. Fez ele ter problemas de falta cedo. E com isso ele dominou do início ao fim, abrindo o jogo com força. A equipe construiu uma parcial de 10-2 nos primeiros minutos. A Lituânia até tentou reagir com 3 bolas de 3 seguidas, reduzindo a diferença. Só que Schroeder, Andreas Obst, Franz Wagner entraram no ritmo, mataram bolas de 3. E o Maodolo, que veio muito bem do banco nesse quarto, fechou o quarto com uma bola de 3, ampliando a vantagem para 12 no fim do primeiro quarto. No segundo quarto, apesar da Alemanha manter a liderança, a Lituânia conseguiu encostar. A Alemanha ampliou rapidamente sua margem para 15 minutos, antes do Valanciunas cometer a terceira falta, prejudicando um pouco a Lituânia, a produção do ataque na Lituânia, porque só foi ele sair, a Alemanha aumentou a vantagem assim. O Andreas Obst continuou batendo bola de 3, restabeleceu o placar confortável em 14 pontos. A Lituânia reagiu com 9-0 de corrida, diminuindo a desvantagem para 5. O quarto terminou com Franz Wagner metendo uma end-one e ampliando a vantagem para 8. No terceiro quarto, a Alemanha retomou o controle através da intensidade ofensiva e boa eficiência. A vantagem se mantém, impulsionado por bons arremessos de 3 e bom controle de bola. O terceiro quarto é equilibrado, mas a Alemanha manteve a vantagem de cerca de 13 pontos. No último quarto, a Alemanha administrou com muita eficiência. Dennis Schroeder, Maodolo, muito bem, ampliando para 23 pontos. A Lituânia até tentou correr atrás, mas não conseguiu grandes parciais, diante da consistência da Alemanha. E assim a Alemanha venceu o jogo por 107-88. Destaques individuais. Daniel Theiss, completo demais. 9 de 9 no field goal, 23 pontos, perfeito do perímetro e dos lances livres. Claro que com a terceira falta do Valanciunas, ele teve muito mais liberdade para ser dominante, tanto no garrafão quanto no perímetro. Mas ele foi dominante do início ao fim, mesmo com o Valanciunas sem problema de faltas. Schroeder, 26 pontos, 5 bolas de 3. O Schroeder FIBA é diferente demais. Inacreditável. Franz Wagner com 24 pontos, 7 rebotes, 4 assistências e 3 roubos de bola. Mais uma atuação muito sólida do Franz Wagner. Dá para destacar também o Andreas Obst com 15 pontos, 4 de 5 para 3. Muito bom jogo do Obst. A Lituânia com o Jokubaitis com 20 pontos. O Valanciunas, mesmo prejudicado com faltas, fez 14 pontos. O lado ruim desse jogo é que, fora de quadra, a FIBA baniu um torcedor lituano acusado de insultos racistas contra Dennis Schroeder após o jogo, que gerou uma intervenção rápida e firme, refletindo a política de tolerância zero com discriminação. Nas redes sociais ele até ele postou no Instagram que entendeu o que o Vinícius Júnior sentia com relação a este assunto, mas é chato de falar sobre esse assunto, porque já não era para estar acontecendo essa
Isso é inadmissível, já vi. Aqui no Brasil já virou crime, já é passível de 5 anos de prisão. Mas é isso. Vamos voltar aqui pro basquete. A Alemanha vence e chega à sua 4ª vitória. Agora vamos com Suécia e Grã-Bretanha. A Suécia venceu por 78-59. A Suécia no primeiro quarto já começou dominando desde os primeiros segundos. O Ludvig Håkansson iniciou com uma bandeja tranquila, colocando a equipe à frente logo de cara. A Grã-Bretanha respondeu com boas movimentações, mas a Suécia conseguiu manter a liderança. O placar terminou 19-13, com a Suécia controlando o ritmo da partida desde o início. O segundo quarto começou com a Suécia pontuando com eficiência. A Grã-Bretanha tentou reagir, mas a Suécia fechou o primeiro tempo na frente, porém com a performance mais equilibrada no quarto. No terceiro quarto, só teve um dono, Pio Larsson, jogador do Miami Heat, que fez 13 pontos nesse período. O primeiro tempo dele não foi tão produtivo, mas nesse terceiro quarto ele colocou o jogo no bolso, fez 13 pontos, liderou a Suécia nessa explosão ofensiva. A diferença aumentou consideravelmente, a Suécia colocou o jogo quase fora de alcance da Grã-Bretanha. No último quarto, a Grã-Bretanha tentou reduzir a diferença, mas a Suécia continuou imprimindo seu ritmo com tranquilidade. E assim a Suécia venceu por 78-59. Os destaques individuais pelo lado da Suécia, obviamente, Pio Larsson, 21 pontos, sendo 13 só no terceiro quarto, e ainda adicionou 4 rebotes à sua performance. Melvin Panza se destacou com 12 pontos e 8 rebotes, contribuindo fortemente do lado da Suécia. Pela Grã-Bretanha dá para destacar o Miles Hanson com 17 pontos, mas não impediu o domínio sueco. E o último jogo desse grupo, Finlândia e Montenegro. A Finlândia venceu por 85-65. O primeiro quarto foi muito parelho, com 11 mudanças de liderança. Foi para o segundo quarto empatado em 23-23. No segundo quarto, aí a Finlândia disparou com a bela produção do Lauri Markkanen. Ele liderou uma corrida de 12-1 da Finlândia, começando com uma cravada espetacular. Depois de um giro, aí a liderança disparou nos instantes finais, com o Adam Maxhune convertendo um arremesso crucial que colocou a diferença em 14. No terceiro quarto, os anfitriões mantiveram o controle com bom aproveitamento do garrafão, dificultando a reação de Montenegro. A Finlândia conseguiu ampliar ainda mais sua margem, levando a partida para os 10 minutos finais com 18 pontos de vantagem. No último quarto, mesmo com Montenegro se esforçando, a Finlândia administrou o placar com inteligência e com muita tranquilidade, vencendo por 85-65, garantindo a sua classificação para as oitavas e chegando à sua terceira vitória em 3 jogos. Destaques individuais pelo lado da Finlândia, não tem o que falar, Lauri Markkanen, depois de 43 pontos contra a Grã-Bretanha, colocou mais 26 pontos, 3 rebotes, 3 assistências e 3 roubos de bola. Tem nem o que falar. E com isso, a Finlândia venceu o jogo. Agora vamos para o grupo C, começando entre Itália e Geórgia. A vitória tranquila da Itália por 78-62. A Itália começou com uma pressão muito forte defensiva e com muita energia. A Geórgia reagiu com uma sequência, com uma boa sequência inclusive, mas a Itália continuou controlando o ritmo, foi para o segundo quarto vencendo por 8. No segundo quarto a Geórgia reagiu fortemente, comandada por Kyle Baldwin, virando o jogo com impressionante 18-7 de corrida. Ele matou 3 bolas de 3 nessa reação, nessa corrida.
e colocou a Geórgia à frente. Mesmo assim, a Itália foi lá, conseguiu retomar o controle e foi para o intervalo com uma desvantagem até leve. A Geórgia que foi para o intervalo na frente. No terceiro quarto, a Itália retornou com ajustes e equilíbrio, com destaques para Niccolò Melli, que matou bolas de 3 importantes. Uma run de 11-0 deu um novo caráter para o jogo, retomou a liderança e virou o jogo a seu favor. O Pippo Ricci, o Gianpaolo Ricci, fechou o quarto com uma bola de 3 decisiva, deixando a Itália na frente por 2 posses. No último quarto, a Itália começou com tudo. Começou com 16-0, chegando a colocar 19 de vantagem logo no começo do quarto. A Geórgia tentou reagir, mas aí os nervos ficaram à flor da pele. O Schengelia foi expulso por uma falta antidesportiva, 2 faltas antidesportivas no caso. E nisso a Itália administrou bem até o fim e selou a vitória por 78-62. Destaques individuais. Pelo lado da Itália, Salih Niang, com 15 pontos, energia consistente dos 2 lados da quadra. Velho, se o Cleveland não der minutos para esse cara, eles vão estar cometendo um erro absurdo, porque é tudo que eles estão precisando no momento. Um ala versátil, que pode fazer a 3, a 4 e até a 5 em small ball. E defende qualquer posição, basicamente. Fontecchio se recuperou do primeiro jogo muito fraco, fazendo 14 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. O Mohamed Diouf veio muito bem, contribuindo com esforços importantes na segunda metade. Pelo lado da Geórgia, dá para destacar aqui o Bitadze com 22 pontos, mas que acabou não sendo suficientes. E assim a Itália vence por 78-62. Segundo jogo do grupo, a Grécia, que atropelou sem esforços o Chipre, mesmo poupando o Giannis Antetokounmpo nesse jogo. O primeiro quarto começou com o Tyler Dorsey dando o ritmo inicial, anotando 8 pontos logo nos primeiros minutos. A Grécia dominou a posse de bola, abrindo vantagem consistente. E assim foi para o segundo quarto vencendo por 9 pontos. No segundo quarto, o pivô reserva Alexandro Samodurov brilhou com 2 bolas de 3 no fim do último quarto, elevando a diferença para 12. Mas a Grécia sai mais agressiva nas ações ofensivas e fecha o primeiro tempo em vantagem confortável. No terceiro quarto, o Chipre tentou uma reação e tem um momento com o Filipos Tsikas com 7 pontos em sequência, mas a resposta da Grécia é imediata, com Tyler Dorsey, com o Konstantinos Mitoglou e com Kalaitzakis retomando o ritmo e ampliando a vantagem para 22 no fim do quarto. No último quarto, o Nikos Katsivelis assume o protagonismo com um toco defensivo, com uma dunk e lances livres importantes, e o Mitoglou fechou o jogo com segurança, e a Grécia garantiu uma vitória dominante por 27 pontos de vantagem, 96-69. Destaques individuais. Pelo lado da Grécia, Tyler Dorsey, com 18 pontos e 4 bolas de 3, assumiu o protagonismo do time, já que o Giannis foi poupado e fez isso com perfeição. O Mitoglou, com 18 pontos de apoio consistente. O Giannis Larentzakis, com 14 pontos e 3 bolas de 3, muito bem do perímetro. E o pivôzão reserva Alexandro Samodurov, com 12 pontos, 2 bolas de 3 e uma presença muito decisiva no segundo quarto. E assim a Grécia chega à sua segunda vitória em 2 jogos. Agora vamos para mais um jogo tranquilo, que foi Espanha e Bósnia. A Espanha venceu por 88-67.
A Espanha começou com um início de jogo com ritmo muito forte, tomando a dianteira com cestas consistentes, com uma boa produção do Santi Aldama, com 7 pontos logo nos primeiros minutos, guiando o ataque espanhol. A vantagem terminou em 8, com a Espanha no controle, com 24-16 no primeiro quarto. O segundo quarto é a chave do jogo. A Espanha já começou com 11-2 de corrida, abrindo mais vantagem. As bolas de 3 começaram a cair com Santi Aldama, Darío Brizuela, e a Espanha foi para o intervalo vencendo por 14. O terceiro quarto da Espanha já é avassalador logo de início. 4 bolas de 3 em 4 minutos. Com as bolas atingidas por Aldama, Joel Parra, 2 do Brizuela. Essa sequência levou a vantagem para 22 e a Espanha manteve o domínio por todo o período. A Espanha foi para o último quarto vencendo por 25. O último quarto, a Bósnia tentou reagir, sendo mais eficiente no período, mas não foi suficiente para reverter a vantagem espanhola, que administrou a vantagem com muita tranquilidade e fechou com 88-67. Então, destaques individuais. Pelo lado da Espanha, Santi Aldama, 19 pontos, 7 de 11 no field goal, 4 bolas de 3, 5 rebotes e nenhum turnover em 19 minutos de jogo. Atuação praticamente impecável do Santi Aldama, jogador do Memphis Grizzlies. Willian Hernan Gomes fez um bom jogo com 16 pontos, com boa eficiência no garrafão. Darío Brizuela, 4 bolas de 3, 15 pontos e 5 assistências. Bom jogo do Brizuela. A Espanha matou 15 bolas de 3 no jogo, com 39% de aproveitamento. A Espanha dominou com um ritmo de jogo do início ao fim, escalou com explosão no segundo e no terceiro quarto, selando a vitória com controle praticamente total. E assim a Espanha vence chega à sua primeira vitória, visto que perdeu na estreia para a Geórgia. Venceu por 88-67. Agora vamos para o jogo menos hypado com relação a talento, que foi Bélgica e Islândia. A Bélgica venceu por 71-64. O jogo foi equilibrado do início ao fim. O primeiro quarto começou com esse equilíbrio. A Islândia começou com ritmo e energia, mas a Bélgica começou a responder, conseguindo responder, e ficou nessa trocação o quarto inteiro. A Islândia manteve, mas nos minutos finais a Islândia conseguiu uma boa sequência e foi para o intervalo, foi para o primeiro quarto vencendo para o segundo quarto vencendo por 4 pontos. No segundo quarto, a Bélgica começou o período com muita força, com o Leconte, o Menz e o Tumba sendo muito produtivos, mas a Islândia conseguiu reagir com a mesma intensidade e manter a paridade no quarto. A Islândia foi para o intervalo vencendo por 4, os mesmos 4. O terceiro quarto continuou equilibrado, disputado posse a posse, trocação do início ao fim. A Bélgica lutou para tentar virar o jogo, mas a Islândia conseguiu manter o controle com consistência defensiva. E a Islândia foi para o último quarto vencendo por 6. No último quarto, a Bélgica conseguiu engatar uma sequência de 10-0, virar o jogo. Foi muito eficiente com os rebotes ofensivos e aproveitou para acelerar no contra-ataque, visto que a bola de 3 da Islândia não foi eficiente nas bolas de 3. Para vocês terem uma ideia, foram 3 de 22 para a Islândia na bola de 3. E nisso, os belgas sustentaram a vantagem. O Leconte matou 4 lances livres nos 20 segundos finais e selou a vitória por 71-64. Pelo lado da Bélgica, agora indo para os destaques individuais, Emmanuel Leconte com 16 pontos,
4 rebotes, 6 assistências e lances livres decisivos no final. Teve os clutch no último quarto também. E pelo lado da Islândia, o Tryggvi Hiliniason, pivôzão da Islândia, com 20 pontos, 10 rebotes e 5 tocos, mas infelizmente não foi o suficiente para a Islândia sair com a vitória. Agora vamos para o grupo D, o melhor jogo da rodada, um dos melhores jogos, porque Sérvia e Letônia foi muito bom. França e Letônia, foi um jogo muito bom. O Luka Doncic teve outra performance histórica, mas novamente essa performance foi desperdiçada porque, mais uma vez, a Eslovênia saiu com a derrota. O jogo começou muito equilibrado, com várias trocas de liderança. O Luka veio muito bem no primeiro quarto, com 15 pontos e 3 assistências, levando a Eslovênia à frente no primeiro quarto, vencendo por 30-28. No segundo quarto, a França reagiu com o Sylvain Francisco, que fez uma partidaça. Ele empatou o jogo em 40-40. Só que aí o Luka anotou mais 9 pontos. E nisso a Eslovênia foi para o intervalo na frente por 7 pontos. E no terceiro quarto, a França ajustou a defesa em cima do Luka e começou a reagir. Começou a explorar os contra-ataques e punir. Sylvain Francisco, Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr contribuíram para diminuir a vantagem. Ao final do terceiro quarto, a França reduziu e encostou, foi para o último quarto, perdendo por apenas 2. O último quarto foi decisivo. A França continuou com uma defesa forte, mesmo com o Luka matando bola praticamente impossível. Mas aí, faltando 4 minutos para acabar o jogo empatado, a França fez uma corrida de 8-0 com Alexander Sarr muito bem, com Yabusele, com Hélio Kobo muito bem. A França colocou 91-83. A defesa da França se impôs muito bem no final, com rebotes ofensivos e com uma bola de 3 decisiva, selou a vitória por 103-95. E os destaques individuais pelo lado da França: Sylvain Francisco, 32 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, 5 bolas de 3. Espetacular jogo do Sylvain Francisco. Foi decisivo para a vitória. E pelo lado da Eslovênia, Luka Doncic, né? 39 pontos, 8 rebotes, 9 assistências. Quase alcançou uma marca histórica de ser o 4º jogador com um triplo-duplo. Quase chegou nessa marca. Mas ainda assim, saiu com a derrota. Mais uma vez, uma performance do Luka desperdiçada. O coletivo fez total diferença aqui. E com isso, a França chega à 2ª vitória e a Eslovênia à sua 2ª derrota em 2 jogos. Polônia e Israel. A Polônia iniciou o jogo com domínio físico, abrindo vantagem com boas transições ofensivas. Israel respondeu pontualmente, mas a Polônia fechou o quarto à frente por 5 pontos. A Polônia manteve a liderança no segundo quarto, mostrando boa movimentação e aproveitando os espaçamentos de quadra, com o Jordan Lloyd muito bem nesse quarto. No intervalo, os anfitriões têm vantagem confortável de 11 pontos. No terceiro quarto, Deni Avdija explodiu. Botou o terceiro quarto no bolso. Israel fez uma run de 25-11, com 16 pontos do Deni Avdija nesse quarto. Israel virou o jogo, foi para o último quarto vencendo por 3. No último quarto, o Israel manteve o controle até o fim, com a bola de 3 do Radim Carrington, do corner, botando o Israel 2 pontos à frente, com 1:12 faltando. Mas num lance de muita coragem do Jordan Lloyd, ele empatou com uma bandeja, visto que a defesa de garrafão de Israel estava muito boa.
E com 13 segundos faltando, o próprio Jordan Lloyd pega, ele dá a vitória, ele tenta uma bola do mid-range, ele erra, mas ele pega o próprio rebote e com um tapinha ele faz a cesta que deu a vitória. Jordan Lloyd foi o destaque da Polônia com 27 pontos. Clutch demais e muito corajoso. E pro lado do Israel, Deni Avdija, mesmo na derrota, 23 pontos, 16 no terceiro quarto, com 9 rebotes e 5 assistências. Muito bom jogo do Deni Avdija. A Polônia mostrou superioridade nos rebotes, principalmente nos ofensivos, visto que foi num rebote ofensivo que eles ganharam o jogo. E foi assim que a Polônia venceu por 66 a 64.